Estamos começando mais um podcast e hoje, né, Lidiana, não é diferente, né? A gente sempre está sabatinada nos podcasts aí com ela, né? Verdade. E hoje nós vamos fazer uma coisa bem diferente. Hoje nós vamos entrevistar quem realmente já nos entrevistou e quem realmente faz desse momento do podcast uma ideia, né, bacana. E nada mais para você que está nos assistindo aí, nós hoje vamos bater um papo com uma pessoa que há 2 anos está na ideia do podcast e vem fazendo aí um trabalho maravilhoso, excelente, principalmente As Poderosas, né? O podcast As Poderosas, onde tem feito um trabalho muito bacana. E hoje não vai ser diferente. Hoje o nosso papo, eu sou Emerson Almeida. Eu sou Ariadna Targino. E vamos vamos bater um papo com ela. Com quem? Com Marneide Aires. Nervosa pura. Marneide Aires. Marneide Aires, boa noite. Boa noite, meu povo. É porque é muito fácil, na verdade, quando você vai entrevistar as pessoas, né? E aí fica com aquela, enche o peito para entrevistar, fazer perguntas, né? É tudo mais simples do tudo que mais... falar de si, né? Quando é você que vai receber lá a enxurrada, você já fica, o que será que vem por aí? Pois é. E hoje nós estamos aqui nesse espaço maravilhoso que é no Isla Beach, né? Isla Beach Hotel, né? Isso. Onde nos cedeu esse espaço para fazer esse último podcast do ano das Poderosas, na pessoa da senhora Marneide, né? Então vamos aqui. E aí eu acho que vamos pela ideia a qual a nossa colega aqui falou. Queria saber de você, Marneide. Vamos começar por onde foi, de onde é que você vem, de onde começou, né? E aí a gente vai conversando. De onde surgiu Marneide? De onde surgiu Marneide? Eu acho que a ideia é essa. Vamos começar É o feitiço que sai do vai feiticeiro. virar contra o feiticeiro. A ideia é essa, Assim, né? o podcast está em boas mãos, foi escolhido assim a dedo, né? São 2 pessoas que eu admiro muito, foi 2 pessoas assim que eu amo de paixão. A Ariadna me conhece aí desde há uns 20 e tantos anos, né? Faz muito tempo, ela me conheceu aí quando eu acho que o Rodrigo ainda era pequenininho, puxando aí. Quando eu cheguei em São Gonçalo há 20 e tantos anos atrás, o Emerson me conheceu um pouquinho agora, então acho que fica um pouquinho bem equilibrado, Dosado, né? Na ideia Bem do dosado. conhecimento. Uma que me Eu com conhece há interesse de muito querer tempo. lhe conhecer, ela já lhe conhecendo há muito tempo, então para mim é novidade. Pronto. Né? Quem é a Marneide, né? A Marneide é uma mulher sonhadora, né? Filha do Mário, filho da dona Marneide, né? Meus pais não são do Ceará, um é de Iguatu, outro é de Redenção. Sou a mãe de 3 meninos, né? O Rodrigo, que hoje tem 29 anos, Raíssa, que tem 23, e a minha pequena, a Ana Sofia, que tem 9. Sou a avó da Maria Júlia, que tem 5 anos. Sogra da Karine, que é uma filha que eu ganhei. Então, assim, a Marneide passou muito fome para chegar aqui em São Gonçalo. Essa terra que me acolheu muito bem há 27 anos atrás, para ser mais específico. Passei fome, passei frio, já dormi na rua, já passei muita fome. Meu filho mais velho já passou muita fome comigo. E assim, mas o único propósito que eu tinha era que eu tinha que terminar meus estudos. Cheguei em São Gonçalo, eu não tinha o ensino fundamental na época. Cheguei aqui, ainda fui fazer a minha 8ª série lá no Grupo Velho. Cheguei nesse período, né, do Grupo Velho. Terminei lá minha 8ª série. Depois fiz o ensino médio no Adelino, né, que já era um grupo novo. Então, assim, foi um momento que São Gonçalo me acolheu. Eu acho que quando foi que minha vida foi tomando forma, sabe? Foi minha trajetória. Isso a gente está falando de que ano? 27 anos atrás, chega, eu sou péssima em matemática, eu sou formada em língua portuguesa. Aí assim na pressão também não sou muito não, eu sou o tipo de cara Mas assim, a época que eu lembro bastante dela, né? Aí, ali, ó. Olha aí, bem de rapidinho ali, ó. 1900 e quanto? 96, é mais ou menos por essa época mesmo, que é a época que eu tenho um irmão que ele é de 98, é mais ou menos por aí. Foi quando a gente foi morar ali na região que ela morava ali por perto. Então, assim, eu morava em casa, eu cheguei em São Gonçalo, literalmente com a criança de 2 anos e uma caixa de pioca com minhas roupas dentro. Não era nem com mochila, não. Com mochila O guarda-roupa era uma caixa de pioca. Era uma caixa de pioca seca, porque não tinha guarda-roupa, a gente dormia na rede. Então, assim, foi um momento muito difícil e São Gonçalo me acolheu muito, sabe? Desde me dar o que comer,
Na época o Gabriel me acolheu, eu cheguei a morar na Taíba, o Gabriel que trabalhava junto com o Pereira, que estava aqui agora, chegou a me dar comida, almoço, ele e a esposa dele, porque eu não tinha, né? Vim para São Gonçalo, amando assim, né? A minha tia mora no Silpé, que tomava de conta de uma vacaria, que era do Arnaldo, do seu Armando e do Eduardo, que é irmão do meu tio, que é meu tio porque é casado com a minha tia, que é irmã do meu pai, né? E aí todos os dois faleceram esse ano de 2023, me acolheram muito bem no Silpé, terminei meus estudos lá no Silpé, passando o riacho lá, o Riacho das Carapebas, aqueles 3 riachos que tem lá nas Carapebas, né? Só logo alguns anos foi feito algumas coisas. Na época eu levei muita carreira de raposa para poder terminar meus estudos, na época a 8ª série. Né? Depois de lá, minha tia voltou para Quixadá, aí eu fui para Taíba, aí foi quando eu conheci o Gabriel, conheci o Pereira, conheci assim, um grupo de pessoas assim, que me acolheram de maneira muito carinhosa, muito linda assim, na Taíba, que me ajudaram a construir. Quer me dar esse computador para cá para a gente ver aqui? Eu posso colocar aqui do lado. Coloca aqui do lado. Pode ir falando, Marnege, é interessante o seu papo. E o Gabriel é uma pessoa religiosa, ele é evangélico, né? Na época foi candidato a vereador, o Pereira inclusive entrou nessa questão da política por causa do Gabriel. E pode falar. E assim, foi uma época que eu passei muita dificuldade, sabe, Emerson? Muita dificuldade, mas graças a Deus e graças a essa rede de apoio que eu encontrei em São Gonçalo, que fez com que eu realmente conseguisse terminar meus estudos, que conseguisse realmente ter, né, uma visão mais positiva do que hoje eu me encontro. Eu acho que tudo na vida, quando é muito fácil, eu acho que perde a essência, né? Eu acho que hoje você é a Marnege com esse potencial de já 2 anos de podcast, não é uma área fácil, eu digo isso porque eu também faço podcast e eu sei que não é uma coisa muito fácil, né? Então, esses sonhos que você tem, essa ideia de sonhos, essa ideia de luta que você teve aí, eu acho que fez a Marnege do que é você hoje. Com certeza, e assim, eu tive muitas inspirações, né? Meus professores me inspiraram a ser professora. Antes, né, de ser professora, eu trabalhei na Val Clube, não sei se a Ariadna lembra dessa época da Val Clube ali como é que é o nome daquela outra empresa que trabalha? Embacel, pronto, nessa época da Embacel, aí depois veio a Val Clube, que era fábrica de costura. Na época, né, eu trabalhei na Val Clube e fechou. Quando fechou, a gente recebeu as contas da gente, né? E o que é que a única coisa que eu pensava, assim, eu tenho que estudar. Né? Só que o estudo que eu tinha consciência que não era o suficiente para me passar no concurso. Né? O estudo que eu tinha não era o suficiente para me poder ali alavancar, conseguir passar no concurso, poder aí realmente fixar meus pés no mercado de trabalho e tudo. Aí foi o que eu fiz, eu recebi as contas da Valcom. Eu acho que se fosse converter para hoje é como se fosse 15 a 20 mil. Assim, para converter, eu acho que era mais ou menos isso. E eu peguei, fui em Fortaleza, fiz uma inscrição no curso. Lembra do curso? Professor Teles. Professor? Teles. Teles, né? No cursinho Professor Teles, era. Era muito famoso na época em Fortaleza, né? Cursinho Professor Teles. Fiz minha inscrição no curso na época do Banco do Brasil. Fiz curso para poder melhorar no meu português, a matemática, porque do Banco do Brasil era fechado, matemática tinha que ter. E aí na época eu comecei a fazer curso, concurso, fazendo prova. E paralelo a isso eu fiz o antigo pedagógico que tinha na Senec, que era o pedagógico científico. Isso. Né? O científico eu já estava fazendo no Adelino, né? Então eu fiz o quê? Eu fiz o pedagógico, que era algo que eu não tinha. E fui fazendo, estudando, fazendo e tendo menino para criar, tendo casa, tendo todo essa... Isso nesse período só tinha Era, o Rodrigo foi o meu diploma do ensino fundamental, a Raíssa foi meu diploma do ensino médio. Todos eles você teve um diploma então? Foi. Todos carimbados lá, a Ana Sofia já foi da minha graduação. Todos fortaleceram. Olha,
Deixa eu mandar aqui um abraço aqui para Helena, o quê? Helena, Helena Ravelli está nos assistindo. Helena, beijo, Gildênia Helena. Beijos, amo muito, né? Gildênia Ela Mendes. sabe que eu amo de graça. Né? Tem a doutora Judite Costa também está nos assistindo. Isso mesmo. O Cowboy Lima também tá ligado com a gente. Cowboy, meu irmão, um abraço. Meu amigo Emerson colocou aqui. Um abraço, meu irmão, pra você. A Gildênia também, minha esposa, também tá ligada, né? Olha aí. Tá ligada com a gente. E tem mais outras pessoas aqui que estão ligadas, mas eu, assim, a gente tem pouco tempo. Eu queria até pedir a compreensão da galera, porque a gente só tem 1 hora para conhecer realmente essa mulher. O Instagram é isso. Então, assim, já foi fortalecido e com toda essa luta, eu já vi que você ganhou um diploma de cada um, né? Diploma de cada um foi certo. E hoje, se você fosse fazer assim uma avaliação da Marneide, que começou com todo esse sofrimento, com toda essa ideia, que se tornou a Marneide hoje, o que você diria da Marneide hoje? Eu acho que não perder, Emerson, a essência do sonhar. Sabe que quando a gente vem para a realidade do dia a dia, a gente começa a perder um pouco desse encanto do sonhar, do acreditar em algo melhor, de perseverar, da fé. Eu acho que é mais isso, sabe? De não deixar de sonhar. Porque eu acho que quando a gente perde esse brilho, esse encanto do sonhar, do querer imaginar, do querer pensar no melhor, no apostar, eu acho que perde um pouco do encanto. Eu acho que é isso. Eu acho que o que fez a Marneide chegar até hoje foi acreditar sem ver os obstáculos. Porque na época que eu peguei esse dinheiro que eu recebi da Val Clube e fui investir em mim, né? Até o meu marido na época, ele disse assim, tu vai rebolar esse dinheiro todo fora. E eu não entendia o que é que era uma pessoa de fora dizer que eu estaria rebolando dinheiro fora, porque isso era uma coisa que eu estava investindo em mim. Então, esse sonhar que eu tinha na época, e tenho ainda hoje, eu quero, todo dia eu peço para que Deus não tire isso de mim, porque eu acho que é isso que me fortalece. E eu, mesmo sem ninguém acreditar em mim, mas eu acreditava em mim. Né? Eu acho que essa é a maior inspiração que eu posso passar, transmitir, né? É isso, você tem que acreditar em você, porque a partir do momento que nem você acredita em você, outras pessoas não vão acreditar. Então pode até ser assim é muito iludida, é muito sonhadora. Mas se você não acredita em você, quem vai acreditar? O que acontece na maioria das vezes, eu acredito que seja as pessoas que não têm, são acostumadas a fazer tudo sem nenhuma perspectiva, sem nada, não tem essa visão. As pessoas não têm essa visão. Hoje a gente como pai, a gente briga muito para que os nossos filhos estudem, né? E tipo assim, a gente batalha muito porque a gente sabe que para vencer, principalmente nesse mundo capitalista, a gente precisa de ter algo mais. Não basta ser comum. Né? Então quando você tem uma pessoa do seu lado que não acredita no seu potencial e diz assim, cara, eu não vejo você investindo, eu vejo você gastando dinheiro. É meio complicado você não ter alguém que segure na sua mão e diz assim, vai lá que você vai conseguir, que você vai andar. Tamo junto, né? Eu acho que relacionamento é essa questão de ter a parceria. E eu acho que ela hoje, né, quando a gente tem conversa, eu acho que ela hoje, quando ela olha para trás e vê a trilha que ela trilhou, que ela andou, para chegar onde ela chegou hoje, eu acho que ela deve dizer assim, poxa, eu fui mulherão, viu? Porque o massa dessa história é isso, né? O massa de toda a história é quando você passa uma trajetória ruim, quando você diz assim, eu passei fome, meu filho passou fome, nós passamos fome, eu não tinha nada, eu não tinha osso, eu não tinha isso. Então quando você está nessa ideia, você não se envergonha do seu passado. Você não tem vergonha, na verdade isso me fortalece. Isso é um orgulho. É um orgulho, muitas vezes as pessoas dizem assim, e detalhe, eu sempre fui pai e mãe, né? Eu sempre fui a mãe solo, né? Mãe solo, eu sempre criei meus 3 filhos sozinha, né? O pai do Rodrigo é um, o pai da Raíssa é outro, o pai da Ana Sofia é outro. E os 3 eu criei, todos os 3 sozinha. Isso é muito difícil, né? Ninguém quer ficar com você não. Acabei de... Isso é muito difícil. Não, eu tava até há poucos dias, estava conversando com ela, eu estava dizendo, eu digo, mulher, eu não tô te reconhecendo. Porque assim, ela sempre foi muito zoada dentro e tal, e agora ela tá muito calma, muito tranquila. Eu digo, ei, tá muito diferente. E por que essa tranquilidade?
Eu acho que são momentos da vida da O gente. seguinte, pensa né? aí, deixa só ela dizer quem que tá com a gente aí. Vai lá. Pensa aí pra tu responder, A gente. Valdenisa, né? Boa noite, um abraço, Valdenisa. Valdenisa, um abraço, um cheiro A no Diana coração. Fernandes, o Fábio Martins, obrigado por estar aqui nos assistindo, nos prestigiando e escutando essa bela história, né? Que possamos estar aprendendo, que nem ela falou, temos sonhos e devemos acreditar e ir em busca que conseguimos, né? Quem conhece Marneide, buscar a história de Marneide, vai ver que aonde ela chegou, sozinha, com filhos, lutando, realmente ela lutou e conquistou um sonho. Que nem ela disse que o sonho ainda não acabou, então tem muita coisa para vir por aí. Valdeniza Abreu disse boa noite. Cristiane também disse assim, abraço Marneide e Aridiana. Né? Ariadne. Ariadne, né? E a Maria Aldaíris também lá no Silpé também Olha aí, tá coisa entrando em contato boa. com a gente. Agora sim, a pergunta que eu fiz, a resposta. Qual foi a pergunta É mesmo? porque ela disse que você está muito calma, não Pois lhe sim. reconhece mais. Eu Pois estou sim. Eu perguntando acho que qual é a gravidade dessa calmaria. A vida da gente são feitas por ciclos, né? Qual foi o momento que a Marneide se tornou aquela Marneide que vai, Agressiva. briga e tal? Porque eu fui presidente do Sindicato APO, que é a qual eu tenho assim, um carinho enorme pelo Sindicato APO, que aqui tem à frente o Anísio, né, o Reginaldo, o Elano. Então eu tenho um carinho muito grande. Quando você está à frente de uma classe sindical, você tem que ir para cima. Foi quando muitas pessoas questionaram a questão, as pessoas politicamente olharam para mim, né, como liderança, como uma voz feminina dentro do sindicato, dentro da política. Foi quando a maioria das pessoas começaram a me respeitar. Quando você fala em sindicato, você né? fala de luta, né? Então, eu tenho, na época do sindicato, que estava aí, eu acho que uns 6 anos, não, está com mais tempo, eu aprendi o seguinte, você não precisa gostar de mim, mas você é obrigada a me respeitar. E foi quando eu impus isso, sabe? Foi quando eu tive esse outro comportamento, esse outro modo de pensar, que eu não tinha que agradar todo mundo. Eu tinha que fazer cada um me respeitar, como mulher, como voz feminina, como tudo na vida. Então acho que foi daí que passou essa questão da Marneide ser mais impulsiva, né, de partir para cima e tal. E o período, essa questão política, foi muito decisiva e foi amadurecer muito. Porque eu percebi que, embora tu tenha direito de ir e vir, a gente precisa ter o bom senso e o diálogo para que o prefeito possa ter um transporte alternativo que possa estar inserido para você ter esse direito de ir e vir. Então, assim, nem tudo o teu direito te cabe, né? Você tem um direito, mas para você ter direito, você tem que ter o meio. Então você está justificando que essa calmaria, qual a Ariadne está questionando aqui, está achando você diferente, é porque você não faz mais parte do Isso. né? Então tá mais uma vibe cuidar da própria vida, gente, Cuidar uma da ideia própria profissional. vida, um amadurecimento. Agora, na época eu tinha 30 e poucos anos, agora eu tô com 45. Não, eu tenho sem mais revelar, 50 sem revelar. anos. Eu tenho orgulho, tá? Acredita? É massa. O pessoal Massa, diz porque eu assim, tenho meus 25 também, eu digo pra todo mundo. o pessoal diz assim, fala, tu tem entre 45, rostinho de 20 e pouco. Eu, pois é, menina. Como diz o meu menino, né? Como diz o meu menino, esses são os cremes que eu uso. Mas assim, Marneide, o que te impulsionou, o que te levou a ir pela carreira pedagógica, a lecionar? Eu acho que foi a educação que me escolheu de fato, porque, Ariadna, eu não tinha perspectiva social nenhuma de vida, assim. Se você pegar a Marneide há 25 anos atrás, você me conheceu nessa época, você nunca diria que a Marneide hoje estaria ocupando o status que ela hoje ocupa. Acontece na maioria das vezes, assim, geralmente quem entra na ideia de lecionar, não sei se foi muito a sua vibe, é porque assim, os caminhos vão ficando difíceis e lecionar são as oportunidades que a gente encontrava de 96, 2000 e alguma coisa, uma área mais aberta, né, para poder entrar nessa área. Eu não sei se foi bem essa vibe. 70% das pessoas que entram nessa ideia é pela praticidade dos cursos, ter uma abertura melhor dentro das Mas pessoas. eu digo que não, sabe por quê? Porque assim, ó, quando eu fiz o pedagógico lá na Senec, né, que a dona Sênia me deu o curso de graça, uma bolsa de graça. Então quando ela me deu, eu fiz, porque estava todo mundo fazendo. E quando veio o concurso,
foi o que me possibilitou ingressar no concurso. Por isso que eu digo assim, muito foi a educação Pois que é, me é escolheu porque e a direcionamento sempre de Deus, sabe? É como você está dizendo, todo mundo estava fazendo. Chegou aquela oportunidade, então todo mundo embarcou naquela ideia. Agora eu quero retificar o que eu estava dizendo. Só que quando entra todo mundo, nem todo mundo está preparado e nem todo mundo quer lecionar. Aí sim, aí vem as escolhas, aí vem a tirar, vem as seleções, entendeu? Mas todo mundo era vibe, era onda de todo mundo. Aí o cara chega e diz, não, isso não dá pra mim não. Isso não dá pra mim não. Diz, opa, vai dar pra mim. E aí foram selecionados. Eu acho que ela gostou tanto, né, que eu vou perguntar de novo, né, o que levou ela a seguir, né? Ela gostou tanto da área que aí ela investiu na psicopedagogia. Pronto, a psicopedagogia, quando eu entrei no concurso público, eu entrei pelo pedagógico, né? Pelo esse curso pedagógico que na época tinha, que era pedagógico científico, fiz pedagógico, foi o que me possibilitou ingressar no concurso público. Depois que eu estava concursada, que eu estava dentro da carreira de magistério, eu fiz a graduação na UFC de língua portuguesa, né? E aí eu fiz a graduação, eu tinha essa visão de língua portuguesa, gostei da língua portuguesa, fiz pelo UFC, só que faltava algo que só a pedagogia oferecia, né? E para aí eu comecei a pesquisar as especializações que pudesse complementar aquele aprendizado que eu não estava tendo na UFC no curso de língua portuguesa. E dentro do que eu pesquisei, a psicopedagogia ia justamente nisso, né? Nas dificuldades do aprendizado. O que é que eu posso fazer para a criança, para o aluno, para facilitar as dificuldades de aprendizado que ele vem a apresentar, né? E aí foi quando surgiu. Mas clinicar como psicopedagoga, eu só tive esse prazer, né, de poder estar clinicando no início do ano, que foi no CER, né, no Centro Especializado de Reabilitação na Secretaria de Saúde daqui de São Gonçalo. Foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de clinicar, me apaixonei. Hoje eu estou na Clínica Le Petit, clinicando particular e pelos convênios, né? E assim, uma oportunidade que a Jéssica me deu, né? A mim e a Dali, como psicopedagogas, nós somos as psicopedagogas lá da clínica. E assim, eu me apaixono a cada dia, a cada consulta. Hoje de manhã a gente já teve lá, o clínico lá dia de sábado, né? Então assim, é uma descoberta, aproveitando para vender aqui o peixe dela, tá? Mas ela pode, hoje é o dia dela. Mas assim, a gente está com pouco tempo, a gente só tem 1 hora, né? Tem pouquinho. E assim, quando você falou dessa tua calmaria, você meio que tentou explicar que era uma ideia de briga. Mas é melhor Marnês de calma, Marnês de agitada. É uma lei tranquila. Então tá na vibe boa. Então eu tive sorte, né? É. Conheci, tá. Então eu tô no louco. Agora sim, com toda essa situação de você de luta de sindicato e tudo mais, isso entra muito numa ideia partidária, né? Muito numa ideia partidária. E isso envolve a questão relacionada a políticas, né? E aí tem as políticas públicas a qual você está fazendo isso, é porque você realmente vê que há uma necessidade, isso é muito massa. Mas agora nós vamos falar da partidária. Eu queria que você falasse um pouquinho a Marneide, partidária. A luta, essa desavença com algumas lideranças, com essas coisas, porque eu conhecia a Marneide nessa vibe também, né? Conhecia assim, de ouvir falar, né? Então assim, mas assim, eu não quero que você se aprofunde muito, não. Eu quero que você dê meio que uma repaginada, porque a gente só tem 19 minutos. Pronto, assim, eu nessa luta sindical, né, eu me destaquei muito politicamente. As pessoas começaram a me ver como liderança. Cheguei a conhecer o Elmana, tenho um carinho muito grande pelo Elmano, pelo pessoal do PT. Cheguei a me filiar no PT, levado pelo Anísio. Hoje é filiado em algum partido? Sou. Mas o Anísio sempre dizia, eu sempre questionava muito o Anísio uma vez disse assim para mim, se você não está satisfeita com a realidade que você vive, mude a realidade por você. Então assim, isso foi um tapa muito grande na época de mim, porque como é que eu vou reclamar tanto que esse óculos está aqui se eu não chegar e tirar o óculos daí? Então se eu estou incomodada com aquilo, eu tenho que fazer a diferença. Então o Anísio foi essa pessoa que eu tenho um carinho muito grande por ele, com o Elano, pelo Reginaldo e pela professora Ben, que eles me deram muito esses tapas. Abriram essa né? janela de pensamento. De pensamento que antes eu não via, eu só reclamava e não ia, né?
E aí comecei a conhecer o Elmano na época, conheci a Luisiane, aí foi um ambiente que o partido me acolheu muito bem, né? Meio que projetou a Marneide. Isso, então tive assim um aconchego muito positivo na época pelo PT, né? E isso deu uma girada muito grande, porque aí começou meu nome a aparecer e tal. Nas eleições, né, anterior, que foi o Marcelo, renunciei, meu nome foi projetado para prefeita, né, renunciei na época a candidatura para apoiar o atual prefeito, né, o Marcelo. Então, assim, foi tudo uma guinada muito rápido da época da presidência do Sindicato Tapioca até as eleições passadas, né? Isso foi assim numa proporção, uma repercussão muito significativa. O Anísio depois saiu do PT, foi para o PCdoB. Né? Eu também tive minhas desilusões dentro do partido, porque eu me senti meio que não valorizada. Excluída, né? Porque existe Porque eu tive que renunciar por falta de recurso, então teve toda uma história por trás disso que eu preferi me afastar, porque é aquela história, quando você amadurece, você passa a silenciar e meio que jogar caprichar mais nas ideias, né? Então, hoje eu recebi o convite do Alexandre Pereira, que é o presidente estadual do Partido Cidadania, a estar lá, né? Estou lá como vice-presidente municipal, né? Mesmo chegando no partido, eu cheguei para o Alexandre. Produção, falta quantos minutos aí, produção? Tem que calar essa mulher aqui, que essa mulher fala demais. Eu cheguei para o Alexandre e disse, eu estou chegando. Estou chegando no partido, mas o meu governador é o Elmano, né? E ele respeitou a minha voz, né? Ele poderia ter dito assim, você está chegando agora e já não quer seguir as diretrizes, né? Já está impondo. Então, e eu cheguei já impondo no Cidadania e fui muito bem recebida e muito bem respeitada, né? Por ser mulher, por ter meu posicionamento político. Então, assim, é um partido que me abraçou muito, muito bem. Estava vindo da percepção partidária e fui acolhida, né, nessa perspectiva de respeitar minhas opiniões. Então, para mim, foi assim, um abraço muito carinhoso. Eu quero aqui só mais uma vez aqui agradecer ao Isla, Isla Beach, né? Isla Beach está hoje aqui com um podcast As Poderosas, maravilhoso. Então, assim, para você que está nos assistindo, para você que vai nos assistir os cortes, né? Então, assim, quiser visitar o P100 e se hospedar no local, paisagem à beira do mar mesmo, cantando à beira do mar, né? Então, assim, você vem aqui para o Isla Beach Hotel, né? Onde a gente está fazendo esse podcast. Mas, assim, eu ainda queria dar continuidade. Tem alguma pergunta para ela? Se tiver, fica à vontade. Né? Eu queria que a gente entrasse na vibe agora. Você já entrou na vibe da política, você já falou um pouquinho da educação, você já falou dos seus problemas que você teve, das suas dificuldades que você teve na sua vida para chegar hoje aqui. Eu queria que você falasse hoje pra gente aqui, meio que, não sei, fica à vontade. O que é para você nas podcasts, As Poderosas? O que te fez entrar nessa vibe dos podcasts? Porque, qual foi o teu interesse maior? Qual foi a tua visão, né, de fazer o podcast? O podcast ele surgiu, na realidade, para ajudar dois amigos meus, né? O Jânio e o Hermes. Eles criaram, né? O Jânio teve a ideia do podcast e o Hermes veio com a questão de toda a produção, né? do visual. O Hercules fez todo esse projeto visual, foi o Hercules, e o Jânio veio com a ideia, mas nem tu é muito comunicativa, e aqui não tem podcast e tal, a gente está todos dois empregados, ajuda a gente a ganhar alguma coisa e tal, então assim a gente... Estava na ilusão que podcast dava dinheiro, não era. Tá. Aí quando o Jânio me deu a ideia, e a gente foi aprimorando, né, o podcast, não, vamos entrevistar mulheres, não, tem mulheres com essa história tão massa, tão inspiradora, porque toda mulher, ela passa por dificuldade de sobrecarga. É visível, é filha, é casa, é todo mundo. E como elas conseguem se sobressair em cima das dificuldades, conseguem inspirar outras mulheres, é muito massa. Aí a gente começou a afunilar, né? O primeiro episódio, a gente focou mais nas datas comemorativas, aliás, no primeiro episódio não, na primeira temporada, mais nas datas comemorativas, aquelas datas em alusão, a gente pegava uma pessoa que se destacava, começava a entrevistar e tudo, a gente começou a perceber que tinha mais de uma mulher
dentro daquele nicho, uma história muito massa. Aí a segunda temporada a gente já pegou mais série. E assim a gente foi crescendo junto com o público, né? Porque assim, eu sempre abro caixinha de perguntas e muitas pessoas, Marnete faz isso, Marnete faz aquilo. Tem muita crítica, tem algumas críticas. Por quê? Você não deixa. Né? Por quê? Porque muita gente pede algumas pessoas para entrevistar algumas pessoas. Só que essas pessoas que o pessoal querem não aceitaram o convite, seja por agenda, seja não respondeu. Então as pessoas cobram muito as pessoas que ainda não participaram, né? Eu mesmo. As pessoas pediam muito, desde a primeira temporada, a minha história. Só que assim, só sabe da minha história quem é mais perto de mim. Né? As pessoas que me acompanham agora pelo Poderoso Podcast, outras pessoas sabem que a Marneja é professora, né? Há 16 anos, poucas pessoas sabem quem é a Marneja. E muita gente me cobrava, porque tu não vai ser. Só que não é só querer, a gente tem que contar com parceiros, tem que contar com amigos para poder aceitar, disponibilizar o tempo, que tudo é gasto, né? A gente tem que ter. Então, assim, não é só por a gente querer, a gente tem que sonhar, mas sonhar junto com outras pessoas, né? E aqui eu já quero agradecer, né, a vocês dois por estarem aqui sonhando junto comigo. O prazer, na verdade, é meu. Né? O prazer de estar aqui, como eu falei para você, tinha outros, mas assim, eu acho que esse papo, assim, a pergunta que eu fiz, porque as Poderosas, ela vem trazendo, né, várias histórias, né? E cada uma, você foi muito feliz quando você, assim, cada pessoa que foi entrevistada, ela passou por alguma coisa que pode servir para alguém de alicerce, que pode servir. Então assim, as Poderosas teve essa visão. No primeiro momento era alguém querendo criar, achando que ia ganhar dinheiro. Aí depois todo mundo veio para lá e você disse, não, eu preciso continuar com essa ideia. Isso. E uma coisa que eu acho bacana no podcast é que você traz pessoas, e quando as pessoas vêm para você bater no papo, as pessoas se sentem importantes. Se sentem Mas são mas aí é onde está. Essa visão, você como uma produtora de podcast, você tem essa visão. Só que a pessoa que é convidada, ela não tem, ela acha que ela está neutra na história. Quando ela chega para bater esse papo, aí é que cai a ficha. Cara, eu participei do podcast, que eu tenho uma história, né? Então assim, 30 anos de vida, né, se você for sentar, você não conta uma hora de podcast. Então assim, você tem que escolher detalhes. Eu sempre costumo dizer que os podcasts têm que ser feitos no 1 e no 2. Tem que ter o dia 1, tem que ter o dia 2, porque não dá pra fazer só de um jeito. Pois é. Eu assim, eu nunca fui muito ligada em questão de podcast, né? Aí eu passei a me ligar assistindo dela. Aí hoje o tempinho que eu tô atrás do YouTube da vida assistindo os podcasts, muito, né? mas tem muito, né? Então assim, tem muitos podcasts inspiradores, tem muitas histórias. E se muitas pessoas perdessem tempo assistindo pelo menos uma horinha ali de histórias inspiradoras, iam ver que muitas vezes ali vai ter pessoas contando a sua vida que se passa com quem está lá em casa. E você pode tirar uma lição, aquela pessoa venceu, eu também posso vencer. Não pode ser na mesma trilha que sequência, ela trilhou, né? Tá. mas eu posso chegar lá. Ela chegou, por que eu não posso? Isso, e a ideia é essa. E tem uma coisa mais massa de toda a história que eu acho do podcast Raiz, que é esse nosso que a gente faz aqui, né? Que a gente traz pessoas da nossa comunidade, da nossa vivência. A pessoa que vai passar na rua que contou uma história que ninguém sabia. E você passa a conhecer, meu irmão, essa E quando história aquela dessa- pessoa passa lá, vixe, aquela pessoa ali já vivenciou tudo aquilo, ela Tá entendendo? Então é Então, muito isso. torna aquelas pessoas, né, importantes, querendo ou não, aquelas pessoas passam a ter uma importância aos olhos das pessoas, né? Inclusive a Ravela está aqui agradecendo pelo espaço que você abriu para ela, por dar voz, assim, que nem quando você me perguntou, eu falei, olha, tem a Ravela, porque assim, é uma Isso. história. Muita gente disse assim, mas por que tu convidou a Ravelle? É porque o podcast ele tem isso. Emerson, você conhece alguma pessoa que tem uma história? Eu cheguei pra eu não conhecia, todo mundo disse assim, mas tu tava tão assim que parecia amigas. Mas porque a gente tem esse contato de conhecer, de admirar, de se inspirar com a história. Vai conhecendo, né? Vai conhecendo. E como você vem de uma vibe também muito difícil e tudo mais, aí pra você é muito massa conversar Então, com essa assim, galera. assim, a Ravelle isso foi uma inspiração muito grande, uma pessoa que já foi predestinada, né, no berço, né, nasceu prematura, então tem uma história muito massa, hoje ela é enfermeira, inspira muitas outras mulheres. Então, assim,
a história. Por isso que eu disse assim, a gente não vai combinar nada, porque é tudo assim, a história vai comovendo e vai aguçando a curiosidade. Vai envolvendo, né? Eu até estava falando com o Emerson, conversando com o Emerson, né? Falando. Ele disse assim, a Marneide arranja, mas depois ela rebola nós em casa. Logo eu, que não tenho costume por rede social, meu pai, ela me rebola. Mas eu acho que é esse o tempero, sabe? É os contratempos, o novo. A dificuldade, né? Como se arranjou, né? né? A gente chegou aqui, né? E assim, eu quero até aproveitar o espaço aqui, vai deixar registrado a recepção aqui no hotel com os meninos, com agora o Júnior, né? Júnior não. Pois não, Enfim, mas eu, Fomos recepcionados muito bem. recepcionados muito bem, né? A galera organizou a mesa e tal, enfim. Mas assim, Marneide, eu queria te fazer uma outra pergunta. A pergunta que eu quero te fazer, falta quantos minutos aí, produção? 10 minutos, né? A gente tem 10 minutos para conversar. Vai ser uma das mudanças que a gente vai ter, viu? Na terceira temporada a gente quer continuar com o Instagram aqui, mas fechou uma hora, aí quem quiser continuar vai pro YouTube. Então assim, a gente vai ter essa mudança na terceira temporada. Quando você começar, o que, quantos minutos? 10. 10, né? Quando você começar a voltar, ir lá para o YouTube, né, a galera toda vai para lá. Porque assim, que a vantagem do canal do YouTube é que você não tem hora para começar e não tem hora para terminar. A hora tá ficando boa agora que a gente tá começando, ela tá mais tranquila, ó. Chegou aqui, ó, não podia se escorar, agora tá mais tranquila, já tá fazendo pergunta, já tá lendo. Se você sair daqui, ela já faz o podcast com você de boa. Se fosse para mudar alguma coisa, mudaria? O podcast, a Não, minha vida. sua vida, a Marneide. Do sofrimento até eu agora acho aqui. que levaria essa Marneide mais zen para mais tempos anteriores, sabe? Eu acho que essa Marneide mais zen. Tu acha que dava certo? Eu acho que certo é que essa Marneide zen veio da Marneide sofrida, né? Então assim, é uma faca de dois gumes, agora tu me pegou agora. É, porque assim, Porque o que faz a Marneide hoje, o que faz o potencial a gente conhecer quem é a Marneide hoje, foi tudo que ela viveu e tirou, né? Eu acho que, na minha opinião, tudo que ela conseguiu com as dificuldades, com os problemas, né, com os diplomas vindo logo depois de cada curso, né? Então assim, tudo isso fez essa Marneide hoje pensar. Mas se não fosse a loucura da Marneide, loucura no termo significativo de potencializar mesmo a luta, né? Se não fosse aquela Marneide guerreira de criar um filho, talvez eu não tivesse sido vista. Talvez eu não tivesse mudaria, tido. agora faz a pergunta, mudaria? Mudaria? Não acredito, acho que não. Nesse sentido, realmente, acho que não. Porque foi aquela Marneide que vai pra cima, que luta, que briga, aquela Marneide briguenta, que teve os holofotes, né? Eu acredito que, por isso que eu digo assim, cada fase eu acho que tem início, meio e fim, né? Eu acho que foi preciso, para eu chegar hoje onde eu tô, né, inspirar muitas mulheres que se inspiram, que me acham massa e tal, teve aquela Marneide mais explosiva para poder passar, para poder cair mesmo nessa vibe, né? Mas porque assim, você tem que passar pelo, você tem que, muitas vezes a gente tem que errar para tirar uma lição e crescer. Porque eu acho que se a gente não errar, se tudo seguir tudo muito na bem, linha, tudo, né, não vai linear. ter, não vai ter como você crescer. Vai ter uma zona de conforto ali que você vai viver sempre naquela zona e não vai buscar. E essa é uma vibe que você está dizendo, que a maioria dos nossos filhos hoje, eles têm essa facilidade que a gente dá para eles hoje, não sofreu o que a gente sofreu. Então, assim, é muito ruim, cara. Hoje a gente não consegue... O que você está dizendo é fantástico, né? Assim, se você tem uma vida linear, né? Você tá aqui na zona de conforto, por que eu vou buscar X se eu tenho um Y? Você não vai. Você tem que passar ali pela tranqueira para mim poder ir buscar o Y, porque eu já tenho X, mas eu quero o Y. Você tem que ter essa busca, essa ganância, não só de dinheiro, mas de conhecimento. Né? Uma coisa que eu sempre falo para as minhas filhas, e eu acho que ela deve ter falado com os filhos dela também, que inclusive, né, apesar de ela ter passado por tudo que ela passou, criando 2 filhos sozinha, são 2 meninos, né, frente à sociedade, bons meninos, estudaram, têm as formações deles, têm os trabalhos deles, né, então com certeza foram bem criados.
uma coisa que eu sempre digo para minhas filhas, olha, o que eu posso deixar para vocês é o conhecimento. Então tenha a fome de conhecer, busque conhecer. Assim, eu tenho um Né? orgulho muito grande dos filhos que hoje eu tenho, porque assim, o Rodrigo tem 29 anos, mas com Pra quem não, experiência pra quem não né? sabe, tá, galera? O Rodrigo aqui é o nosso produtor, que é o cara da produção, é o cara que produz toda a situação do Toda a podcast das situação, Poderosas, né? tá? Né? Então, E eu assim, quero que depois, Rodrigo, como ela sempre faz com a gente, não sei se ela fez contigo, chamou teu marido pra conversar contigo, eu acho que chamou, não chamou não, né? Aí antes eu quero que você abandone esse seu fone aí e você vem aqui pra se apresentar aqui também. Agora vamos fazer. Minha amiga aqui é assim, ó, tudo na moeda. Feitiço, virando contra Ó, feiticeiro. ninguém faz raiva uma vez não. Ninguém faz raiva só uma vez não. Então assim, gente, a gente tá no nosso podcast Das Poderosas. Esse é o último do ano. Estamos aqui no. Bora lá, agora é contigo. Faz No a propaganda. Isla, né? No Isla Beach, um hotel agradável, um clima agradável que fica à beira-mar. Pessoas maravilhosas para nos recepcionar e um cardápio divino. Até, eu não sei dizer o nome, sushi, né? Tem sushi Até já, sushi. sushi já. Até sushi e também entrega, viu? O cara faz entrega em qualquer lugar, é delivery, né? É, no mais delícia. É no mais delivery, né? E onde o seu bolso mandar, você chama aí os caras e os caras vão lá e fazem entrega. Massa, muito massa, né? Então assim, eu queria chamar o Rodrigo aqui pra gente conversar, só pra te mostrar, Rodrigo, aqui pro pessoal aqui, quem é o Rodrigo, tá? Me fizeram isso e eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer? Na verdade, 5 minutos. Ei, Rodrigo, na verdade não foi pensado não, viu, cara? Na verdade eu lembrei agora. Eu acho assim, que é uma boa a gente mostrar, porque é esse cara, junto com a mãe dele, que faz o podcast Das Poderosas realmente acontecer. Né? Traga a cadeirinha pra cá. E vê, né, o rapazinho que ela disse que passou toda os Não, ela diz perrengues assim, com ela, ela né? diz assim, o meu menino, eu pensei que era o meu menino, era o meu menino, que tinha o meu afilhado de 10 anos, quando olhou o tamanho do menino. Ai, E aí, o tamanho do o menino. que você diz? E aí pessoal, tudo bom? Esse aqui é o Rodrigo. A mãe perfeito. costuma chamar os outros para entrevistar e quando ele vem ele fica assim, ó. Do nada. Rodrigo, chega mais pra perto da mamãe, Rodrigo. Dá certo, dá certo. Então assim, Marneide, eu queria que você. Só falta quantos minutos? 4 agora. 5. 5 minutos. Eu queria que você, junto com o Rodrigo, não sei se o Rodrigo vai querer falar, eu acho que ele já tá querendo correr. Mas assim, Mas não sei como é que ele veio pra cá, que ele é mais a força quando eu vi uma chamada dessa aqui em rede nacional. Obrigamos a ele. Não estava planejado de jeito nenhum. Rede nacional. Tá saindo ele lá não, né? Tá saindo parte dele e a parte da área. Vem mais pra cá. É porque tem que estar todo mundo juntinho, tá? Mas aqui nós dois aqui. Agora, tá aí, melhorou? Melhorou mais. Melhorou, pronto. Marneide, eu queria que você fizesse as suas considerações. Eu queria que você falasse, você já falou do seu podcast, mas eu queria que você falasse dos seus planos para 2024. E assim, nós somos uma vela, né, que a qualquer momento qualquer um de nós pode ir embora. Mas não seríamos nós se a gente não planejar, se a gente não sonhar. Eu acho que quando você falou muito na ideia de sonho, eu acho que é isso, se planejar. Quando você teve um filho, você não planejou ter o filho, mas você planejou quando ele nasceu de dar uma condição a ele tentou fortalecer-se cada vez mais para dar uma condição melhorada e fazer com que ele tivesse mais fácil aquilo que você não teve. Eu acredito que foi mais ou menos essa vibe, é isso que a gente vai para as suas, né? Então assim, eu queria que você falasse um pouquinho dos seus projetos, das suas considerações finais, porque na verdade a gente só está de intruso, né? Dizendo que nós somos intrusos, o podcast é seu. Mas eu acho que a ideia ficou muito massa, né? Quem sabe em 2024 com mais participações especiais assim. Então, a gente vai pensar. Aí a gente vai para a ideia, né? Né? A gente está construindo muito, né, com as pessoas que nos assistem, né, essa ideia de trazer muitas pessoas, mas a gente começa a assistir e do nada já acaba. Tem muito esse feedback das pessoas. Então, assim, o que a gente está organizando ainda, já tem uma lista já de pessoas para poder serem entrevistadas em 2024. Porque para quem não sabe, podcast não é simplesmente amanhecer o dia e a gente faz não. A gente pega 2 meses, 3 meses e agenda com as pessoas, fica adulando as pessoas para ver. Adulando que eu digo no bom sentido, né? Lembrando as pessoas por conta, né, Maria? Porque tem toda uma organização, tanto da questão dos cards, da produção, Logística, do espaço, né? da logística. A gente começou o podcast na primeira temporada fazendo externo, teve toda uma despesa de gasto e tal.
Então, assim, tem toda uma organização, tanto física como logística também. A gente já está fazendo a lista aí da terceira temporada, né? E a gente está vendo essa questão, mas existe a questão dos equipamentos, a gente está fazendo levantamento de parceria. Então, vocês que querem fazer parceria com a gente, que acreditam nesse sonho... Não tem raciocínio, não. Se você quiser sair, pode sair, porque vai ter que fechar lá, né? O bichinho tá tão desconfortável que agora quem foi pena. Vai pra lá, mano aí. Tá bom aí. Então, assim, tem essa visão, né, de dar essa continuidade no YouTube, mexer nessa parte organizacional, né? O Emerson é um parceiro muito grande, porque nessa questão do sistema de poder fazer a live no YouTube, no Instagram, tem que ter um equipamento próprio, o Emerson já se ofereceu para poder ensinar a gente, né? Abrir o espaço, abrir o conhecimento dele, porque o que você tem é o conhecimento, né? O Emerson é muito parceiro nosso, assim, nesse sentido, porque ele sabe como é que funciona, né? A Ariadna também aqui, mais uma vez, eu quero agradecer do fundo do coração, porque tinha que ter, assim, é um rosto novo, eu ainda não tive a oportunidade de entrevistar ela. Ela foi a mentora, ela foi a mentora. Vamos aproveitar aqui, terminando esse, a gente começa o outro. Ela foi uma das pessoas que me direcionou para outras entrevistadas, Olha aí, né? que massa, cara. Porque ela tem dentro da área da saúde, mas ela tem uma história muito massa também. Ela Sugestão, tá na minha leve lista. mais essa mulher pra falar com você. Ela tá na convidar a minha lista galera. de 2024. Ah, tá. É, Desculpa a vergonha que eu passei. Rede nacional aí. né? E assim, e essa questão dela não ter experiência, não ter poucas pessoas que conhecem, foi um tempero, né? Um tempero para poder ter aqui, tá assim, uma pessoa que com experiência, outra sem experiência, uma pessoa que me conhece há mais tempo, uma pessoa que me conhece há menos tempo, para poder dar esse equilíbrio, esse tempero pro nosso último episódio. Então, 2024, para quem Muita não- coisa boa. que ela conversa muito. Então, assim, 2024 vai vir aí com a ideia do canal, né? Além do canal, vai ter a ideia do canal e aí vai ter mais, em vez de uma hora, vai ter mais tempo para Vai ter mais conversar, vai ter tempo, uma vai galera. ter a Marnês mais blogueira, que todo mundo me pede para poder gravar os vídeos, mas só que assim, eu sou muito transparente, quando eu não tô bem, eu não apareço. É assim, quando eu tô bem, eu tô na pele, quando eu tô bem, eu gravo música e tal. Não, então se depender de mim, negada, acho que eu não tô bem, que eu nunca apareço, eu sou o cara mais esquisito para aparecer. Então, assim, Mas eu vou mudar. Tá. Vai dar Porque certo, assim, vai essa repaginar. questão de rede social, gente, é muito complicado. Eu tô aprendendo E agora, eu assim, aprendi agora com o podcast. você tem que ter um psicológico federal equilibrado. Porque aqui você vai postar e sempre vai ter os haters, né? Que é a história. Quantos minutos? Você não vai agradar, você vai desagradar aqui, você vai desagradar ali, mas você tem que estar centrado naquilo dali, de que você vai aparecer e você vai estar aberto para aquilo dali. E nem todo mundo tem essa vibe de estar ali gravando todo o tempo, né? E Mas assim, estou aprendendo. Eu vim mexer nas redes sociais devido ao Poderoso Podcast. Né? A Glau Martins, a qual eu sou assim, eterna grata, ela veio nos ensinar a fazer live. Porque nem isso eu sabia. Então, assim, a Glau, lá, que hoje é digital influencial, mora no Silpé, ela foi assim, uma parceira muito grande, porque o que ela ensinou eu acho tão rico. Você ter seu conhecimento e passar o seu conhecimento para outra pessoa e ter a pessoa que seja grata também pelo que aprendeu. né? Tem isso, né? Então, assim, o Poderoso Podcast iniciou com muitos sonhos, né? E a Glau, ela fez parte desses sonhos junto com a gente. Ela ensinou muita coisa dentro do Instagram que eu não tinha conhecimento. Né? E nem tão poucos meninos. Deixa eu dar uma boa noite aqui, né, para Daniela Soares, que Né, que entrou. já tá profissional, tá A ligado? Bia Mesquita também que entrou, né? A Ivanilde Arravelli dizendo que a Ariadna tem que ser entrevistada. Toma. Meu povo, fique tudo bem. Ó, mano, quem é que tá pedindo pra ser? A Ivanilde Arravelli. Vanildo, não saia daí não, que daqui às 9 horas a gente começa um outro podcast ao contrário. Agora é o contrário, agora o feiticeiro vira ao contrário. Gente, olha, eu quero aproveitar, Marneide, para agradecer, tá, o seu convite, né? E eu acho que a gente tem uma vibe muito massa quando você diz assim, você procura as pessoas que as pessoas não têm interesse de ficar com conhecimento ou saber só para si. Né? E assim, sem muita modéstia, se eu sendo modesto, não sei, eu não consigo ser nesse momento. Eu sou um tipo da pessoa que eu não hesito em forma alguma de fazer com que dê certo. Porque quando eu perguntei sobre o podcast, o que era o podcast Os Poderosos,
Eu tenho um podcast, para quem não sabe, o podcast é o Arte e Prosa, né? Nós estamos lá no canal, nós temos os nossos posts no Kawaii, no TikTok, no Spotify, nós temos os nossos cursos lá também registrados, nós também temos lá também nosso Instagram. E assim, eu sei que essa luta, a pergunta que eu fiz foi baseada nessa luta, porque a gente faz um podcast, claro, a gente gostaria que as pessoas assistissem, curtissem, você que está curtindo. A coisa mais fácil de você fazer para um artista que está tocando, a coisa mais fácil de você fazer é bater palmas. E uma coisa que você faz para um artista que é produtor de conteúdo, como o podcast das Poderosas, né, das Poderosas, qualquer outro podcast, é você entrar lá e você dá aquele seu likezinho, gostei, né, comenta, faz alguma coisa. Isso, não se iluda que não é pra gente ganhar dinheiro, porque não é pra ganhar dinheiro. Não dá pra ganhar dinheiro agora não, tá? Não dá pra ganhar dinheiro não. O que dá é simplesmente você fazendo, batendo palma para a pessoa que faz a produção de conteúdo. E a produção de conteúdo do podcast As Poderosas, ela vem trazendo pessoas para conhecer, para conhecer a história dessas outras pessoas. Então isso é muito massa. Isso é incentivador pra caramba. Então, assim, parabéns. Fico grato por você ter convidado eu, Emerson Almeida, ou Emerson Xangay, como te chamo, né? E no seu último podcast, apesar do mês de dezembro eu já não fiz mais nenhum, né? Em janeiro a gente está com uma plataforma também aí, mas isso aí é uma outra história. Vamos falar agora das Poderosas. E quero só agradecer pelo convite. Me sinto lisonjeado por fazer parte do último podcast das Poderosas de 2023. Grato, agora é com você. Pois é, eu também, né, agradeço a oportunidade de estar aqui, apesar de não ter costume com câmeras, com rede social, Produção? com essas coisas todas, mas foi um prazer estar aqui, foi um prazer poder ajudar a contar a sua história, né, tornar conhecida. Inclusive, todo mundo foi dizer assim, hoje eu vou para um podcast, você tá falando? Tudo bem. Mas assim, é uma oportunidade de você ver que você é capaz. Isso aqui foi novo pra mim. Ela jogou e tudo que ela jogou, eu fui lá, abracei a ideia. Vou fazer um convite para ti. E deu certo. No ano de 2024, nós vamos fazer um podcast com a Marneide. Eu e você vamos entrevistar a Marneide lá no Arte Prosa. Aí estaremos lá, Tá? com certeza. Então assim vai ser nós dois entrevistando. Agora lá nós vamos descer o cacete mesmo. Eita, lá, e lá no YouTube, então não tem corte. finalização. Tá pronto. Morreu aí? Marneide, suas considerações finais? Beijo grande, gente. Fiquem com Deus. Mais uma vez, curtam, comentem, compartilhem, né? E tragam aí pra gente esse engajamento para que a gente, a cada semana, possa trazer um episódio com nova história inspiradora para vocês. Um grande beijo, fiquem com Deus. E cola na gente, que nós somos estrelas, nós somos Poderosas Poderosas Podcast. Podcast. Valeu!